Fala pessoal, beleza? Sou o professor Daniel Lago, você está no canal Físio na UTI e dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre ventilação mecânica básica, hoje você vai aprender o modo ventilatório PCV, ventilação com pressão controlada. Roda a vinheta. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, isso é importante para o nosso trabalho. O modo PCV, como a gente já viu anteriormente, vai ter como parâmetros comuns ao modo VCV a frequência respiratória, a PIP, a FO2 e a sensibilidade. Aqui no caso, novamente ajustada a fluxo. Temos então uma FO2 de 40%, uma PIP de 5%, uma frequência respiratória de 12 incursões por minuto. E o que é que tem de diferente no modo PCV quando eu comparo ao modo VCV? Eu vou ajustar uma pressão controlada ao invés de um volume, ou seja, eu ajusto a variação da pressão ou a pressão máxima que será atingida nas vias aéreas, e essa pressão é que vai ser responsável pela geração do volume. Quanto mais pressão, mais fluxo será entregue, mais volume por consequência. Além disso, eu ajusto um tempo inspiratório. Lembrando que no modo VCV, eu ajusto o fluxo e ou tempo inspiratório também, depende do aparelho que você tem disponível. Então, tempo inspiratório e a variável que é diferente é a rampa, ou rise time. O que é que vem ser a rampa? O tempo necessário para a pressão sair da mínima, que é a PIP, e alcançar a pressão máxima que você ajustou. Eu posso modular esse valor. Quanto mais curto é o rise time, isso significa que o fluxo de ataque, o fluxo inicial vai ser maior. E quanto mais longo é o tempo do rise time, o tempo de rampa, menor será a entrega do fluxo inspiratório. Com esses dados, com esses parâmetros ajustados, a gente vai observar lá no monitor o que é que está acontecendo com o paciente. Então, a pressão de pico aqui está em 20 centímetros de água, que é justamente o somatório da PIP e da pressão controlada. Nesse ventilador, o ajuste de pressão é de delta, ou seja, de variação de pressão acima da PIP. Fiquem atentos porque em alguns ventiladores esse valor é da pressão máxima, não é da pressão controlada, a pressão que varia. Então fiquem atentos quanto a isso. Na dúvida, verifique na monitorização. Quanto que está a pressão de pico? Se a pressão de pico for igual ao valor de pressão ajustado, você já sabe que essa pressão é a máxima. Se a pressão de pico é o somatório da que você ajustou com a PIP, então você está ajustando um delta de pressão. Tá? Tenham atenção quanto a isso. Essa pressão com o tempo inspiratório que está ajustado, está gerando aqui um volume corrente de 720 ml, um volume corrente extremamente alto para a maior parte dos pacientes. O que é que eu posso fazer aqui para garantir uma ventilação mais protetora? Eu vou reduzir a pressão inspirada. Ao reduzir a pressão, eu vou ter uma queda do fluxo inspiratório e, consequentemente, uma queda do volume corrente, que antes estava em 720 e agora vai caindo, 670, 625. Então, há uma tendência a decréscimo desse valor de volume corrente. Chegando aqui, ó, 577. Pressão e volume na ventilação mecânica vão ter esse comportamento. Se eu aumento a pressão, o volume aumenta. Se eu reduzo a pressão, eu reduzo o volume. Quando em VCV, se eu aumento o volume, a pressão aumenta. Se eu reduzo o volume, a pressão diminui. Então, quanto que eu vou ajustar de pressão controlada para o paciente na ventilação mecânica? Um valor suficiente para gerar um volume corrente entre 6 e 8 ml por quilo de peso. Então, eu preciso estimar o peso do predito do paciente pela altura e, com base nisso, eu vou determinar uma pressão controlada ou uma pressão inspiratória para gerar um volume corrente entre 6 e 8 ml por quilo de peso. E o tempo inspiratório, Daniel, como é que eu ajusto? Como é que eu faço esse ajuste? Aqui eu tenho um tempo de 0,95 segundos. Vamos lá no gráfico ver o que é que está acontecendo com o fluxo? Percebam aqui o fluxo inspiratório, pico de fluxo ins, vai caindo e antes de chegar no zero, que é essa linha branca, o baseline aqui, o zero, antes de chegar no zero, o que é que ocorre? O fluxo passa para a expiração. Ou seja, nesse exemplo aqui, não está havendo a entrega completa do fluxo inspiratório. Então, idealmente,
Então, em condições ideais, em pulmões saudáveis principalmente, eu posso oferecer um tempo inspiratório que entregue todo o fluxo inspiratório. Você pode aumentar o tempo para que ele alcance, para que o fluxo inspiratório alcance o zero antes da expiração. Lembrar que, ao aumentar o tempo inspiratório, há uma tendência a aumento do volume corrente, porque, matematicamente, o volume corrente é o produto do fluxo pelo tempo. Quanto mais fluxo, mais volume. Quanto mais tempo, mais volume. Então, sempre tenham atenção a isso. Se aumentar o tempo inspiratório, há uma tendência a aumento do volume corrente também. Vou reduzir um pouco mais a pressão. Estava em 10. Estava em 10. Vou colocar em 7 agora. Reduzir um pouco mais. A tendência é que haja redução do volume. Está em torno de 520. Eu já estou quase conseguindo alcançar o fluxo zero. Eu vou ajustando tempo e pressão para manter um volume adequado e para promover a entrega do fluxo por completo. Lembrando, isso é uma situação ideal, que nem sempre eu vou alcançar na terapia intensiva, especialmente em pacientes que têm graves comprometimentos pulmonares. E outro ponto importante, aqui a gente está falando de pacientes passivos na ventilação, que não participam de forma alguma, com ciclos mandatórios, com ciclos controlados apenas. Então, todo o ajuste é responsabilidade do operador do ventilador mecânico. Então, de acordo com o que você ajusta, vai ser entregue ao paciente. E a monitorização? O que é que eu vou olhar, então, no modo PCV? Vou olhar a pressão de pico, vou avaliar o volume minuto para garantir uma ventilação adequada, níveis adequados de CO2 e, quando eu posso, no meu ventilador, instituir uma pausa inspiratória, eu devo também monitorizar a pressão de platô e a driving pressure. Não confundam esse valor de pressão ou esse delta de pressão com driving pressure. Só existe driving pressure quando tem pressão de platô. E só existe pressão de platô quando há fluxo zero, que é o que não ocorre aqui nesse exemplo. Então, caso haja uma pausa inspiratória, eu consigo sim monitorizar a driving pressure. E a rampa? Vamos aqui, ó. Rampa é o tempo de subida, quanto tempo demora para a pressão sair da PIP até a pressão máxima. Nesse exemplo, a gente está com uma rampa de 70 milissegundos. Então, é o tempo que demora a pressão sair da PIP e chegar até a pressão máxima. Notem como vai mudar o gráfico quando eu aumentar a rampa. Aumentei para 200 milissegundos para ficar bem clara a diferença. Olha só como inclinou. Deitou mais a rampa, ficou mais inclinada e o fluxo inspiratório fica menor. Lembrem-se, tempo e fluxo têm relação inversa. Então, ao aumentar o tempo inspiratório, eu estou reduzindo o fluxo inspiratório. E isso é extremamente importante em pacientes ativos, que têm demanda ventilatória, que têm drive ventilatório, porque você consegue modular o fluxo inspiratório no modo PCV, que é um modo de fluxo livre. E ao modular esse fluxo, você pode minimizar a chance de assincronias de fluxo insuficiente. Então, se você nota um paciente com fome de fluxo, querendo mais fluxo, fazendo mais esforço, um dos ajustes que você pode fazer, além da pressão e do tempo, é reduzir o rise time. Você reduz o rise time e entrega o fluxo mais rapidamente para o paciente, garantindo aí o aporte à demanda que ele está apresentando. Então, recapitulando o que vimos nesse vídeo de hoje, falamos sobre o modo PCV, os parâmetros ajustados, que são comuns ao VCV, os parâmetros específicos do modo PCV. Esse é o nosso último vídeo da série Ventilação Mecânica Básica. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado essa sequência de vídeos sobre o suporte ventilatório mecânico básico. E se tiver dúvidas, deixe nos comentários, curtam os vídeos, compartilhem esse material para que mais profissionais consigam alcançar esse conhecimento e possam oferecer aos pacientes mais segurança durante a ventilação mecânica. A gente se encontra. Valeu!